Hoje eu vou estar mostrando os 4 principais comandos para você iniciar com o Git e o GitHub. Em primeiro lugar, para que usar o Git e para que o Git serve? Bom, o Git ele é uma ferramenta de versionamento. Com ele você consegue tratar o seu projeto como uma viagem no tempo. Você cria pontos específicos que depois vai ser possível você voltar. Também é possível trabalhar em partes do projeto de forma isolada e juntar eles em uma versão principal. Ele é ótimo para trabalho em equipe e para projetos solos, ele permite um maior controle. O GitHub é como um servidor com vários projetos utilizando a ferramenta do Git. Além de ser um local para você fazer o backup, ele também funciona como uma rede social, onde é possível você fazer a contribuição no projeto de outras pessoas e que outras pessoas também contribuam no seu projeto. Algumas empresas fazem busca de candidatos também utilizando o GitHub e acaba sendo ótimo para o portfólio. Não necessariamente você precisa utilizar o GitHub. Tem algumas outras opções, mas atualmente ele é o mais utilizado. Vamos começar com a instalação do Git. No site oficial, além da documentação, tem os arquivos de instalação para diferentes tipos de sistemas operacionais. Em Linux baseados em Debian e Ubuntu, basta digitar o comando sudo apt install git e fazer a instalação dele. No site do GitHub, você vai precisar criar o seu usuário. Como eu já tenho o meu, eu vou fazer o login. Como a sua conta foi criada agora, não vai ter essas informações, mas é só vir em novo repositório. E aqui você vai definir o nome do seu projeto. Eu vou colocar como aula Git. Aqui você pode colocar uma descrição e também te dá a opção de deixar ele público ou privado. Essas opções aqui embaixo, por hora, não precisa preencher. E vamos criar um novo. E tá feito. Esse daqui é o primeiro repositório do Git. E agora o que a gente precisa fazer é baixar esse repositório que a gente criou para o nosso computador. Ele dá algumas opções, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais fácil. Ele tem um link aqui que ele gera. Você pode copiar esse link. E aí vamos até o local onde a gente queira baixar, criar essa pasta. Eu vou criar aqui na área de trabalho. Então eu vou abrir o terminal aqui. Ou você pode navegar pelo próprio terminal até a pasta onde você quer. E a gente vai utilizar o comando git clone. E git clone. Colar o endereço que a gente copiou, usando o Ctrl Shift V ou clicando com o mouse em colar, tanto faz, não importa. E caso você queira renomear, é só você dar um espaço e colocar um novo nome para a pasta. E clonamos. Dentro da pasta que foi baixada vai ter outra chamada .git, com os arquivos que o Git precisa para funcionar. Não vamos mexer nela e vamos criar um arquivo de texto aqui na raiz. Vou dar um nome de aula 1. E o que precisamos fazer vai ser dar um comando que vai fazer o Git verificar todas essas alterações de texto, de exclusão, de adição. Ele vai fazer uma verificação e adicionar isso em um estágio. A gente vai acessar primeiro a pasta. Vou entrar dentro da pasta. Aula Git. O comando que é usado para fazer essa verificação e essa adição desse primeiro estágio é o git add com 2D, ponto. Esse ponto é para fazer de todos. Você pode fazer essa adição de arquivo em arquivo colocando o nome, mas vou fazer a verificação de todos, mesmo tendo só um arquivo. Aqui ele já fez a adição desse primeiro estágio. Agora vamos empacotar essas modificações que a gente fez e dar um nome para ela, utilizando o comando commit. A gente vai git commit -m e dá um nome para ela, entre aspas.
Vou chamar ela de primeiro commit. No início esse comando ele é um pouco estranho, mas acaba acostumando. Calma que acaba acostumando. Depois de fazer esse commit, a gente vai mandar ele para o GitHub. A gente faz isso utilizando o git push. Git push. Ele pode ser que ele solicite o seu usuário, senha, e talvez também ele peça para configuração de e-mail e usuário. Bom, agora vamos lá no GitHub e verificar como é que ele ficou. E aqui está o nosso arquivo. Aula 1. Ele não tinha nenhum texto, senão estaria escrito aqui. Esse comando, o git clone, você pode utilizar ele para qualquer projeto no Git. Você pode vir aqui e copiar o URL e usar o git clone, cola o URL e renomeia, ou não precisa renomear também. Bom, e esses ficam sendo os 4 comandos que a gente precisa para trabalhar com o Git e o GitHub, que é o git clone, o git add, o git commit e o git push. Com eles a gente já consegue estar mandando arquivos para o GitHub. Eu vou mostrar agora como que a gente pode estar trabalhando com o repositório em 2 lugares diferentes. Vamos dizer que você tenha o seu projeto no seu computador e já tenha ele baixado no seu servidor e você queira puxar essas alterações que você fez nesse segundo lugar. Vamos copiar. Eu vou criar ele aqui na área de trabalho mesmo. Acessar a área de trabalho. Git clone. Vou colar o link. Eu vou colocar como servidor aula. E ele vai clonar o que estava lá no GitHub. Então a gente ficou como se fosse 2 aqui. Vamos ficar de exemplo que esse daqui é o seu computador de desenvolvimento, onde está fazendo toda essa área de projeto, e aqui seria um servidor. Bom, vou fazer a alteração aqui e vou adicionar um segundo arquivo. Ou melhor, vou adicionar um texto nesse daqui. Adicionado. Vou fazer a adição dele com o git add. Vou fazer o commit. E agora eu vou fazer um git push. E aí ele já mandou para o Git. Aqui está a alteração que a gente fez. Se a gente for lá no arquivo, aliás, na pasta do servidor que tinha puxado ainda aquela versão, ele não vai ter atualizado. É o que a gente precisa fazer dentro da pasta é atualizar ela, atualizar essa versão. Eu vou usar esse daqui mesmo. A gente vai acessar o servidor. E para puxar, a gente vai utilizar um outro comando, um comando extra, que é o git pull. A gente vai puxar ele. Git pull. E aí ele vai lá no Git e vai puxar essas alterações que foram feitas. Agora quando a gente for no servidor, ele já vai estar com a alteração que a gente fez. Isso daqui é bom para o uso de você realmente não precisar ficar copiando e colando o arquivo, ele já puxa diretamente do Git das alterações que você fez. É muito mais prático. Como eu disse, o Git ele vai muito além disso. O que eu mostrei foi só um pontapé inicial para começar a utilizar ele.
Eu recomendo você dar uma lida na documentação e praticar bastante no T-Jeito. Só assim que você vai conseguir entender as possibilidades que ele pode oferecer. Caso tenha gostado do vídeo, deixe um comentário. Talvez eu volte a explicar outros comandos e sobre o fluxo de uso do Git. Fico por aqui e até uma próxima.